Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro e a semana começou com ótimas notícias, porque nesse final de semana todos os times grandes venceram. Foi a primeira vez nessa Taça Guanabara e muito disso por conta da base dessas equipes, que está realmente dando ótimos frutos, tanto no Flamengo quanto no Botafogo, no Fluminense e no Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a chegada do Léo Pereira ao Flamengo, tá acertando com o rubro-negro, mais um reforço para a temporada de 2020. Vamos falar também sobre a possível chegada do Honda, jogador de seleção que defende o Japão, tá vindo para o Botafogo ou estaria mais perto de um acerto. Tudo isso e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Bom, galera, muita gente ficou preocupada quando o Flamengo anunciou que ia jogar a Taça Guanabara com a sua equipe sub-23. Porque, evidentemente, todo mundo sabe que a base do Flamengo é muito forte, mas uma coisa é você jogar uma competição de garotos e outra, uma competição com times profissionais. Mas, na prática, o Flamengo tá dando conta do recado. Tá invicto depois de 3 jogos, 1 empate e 2 vitórias. E contra a equipe do Volta Redonda nesse sábado, vitória de 3-2, que mostrou a força da base do Flamengo. A gente vinha falando que o grande problema desse time era no ataque e pedíamos 2 jogadores, Rodrigo Muniz e Bill. E foram justamente esses jogadores que marcaram os gols da vitória do Flamengo. O Mateuzinho entrou no lugar do João Lucas no segundo tempo, mas o João Lucas, que não foi bem, chegou a marcar um gol, ele marcou o primeiro gol do Flamengo, o Rodrigo Muniz fez o segundo e o Bill, numa patada, um golaço, fechou e selou a vitória de 3-2 para o Flamengo. Isso mostra que realmente a base está num bom caminho. Para quem não gosta do Campeonato Carioca, acha que tem que acabar, tá aí a prova da utilidade do Campeonato Carioca. Se o time principal não pode jogar essas primeiras partidas, é hora de ver a base em campo, porque no Brasileiro a gente até vai ver um ou outro moleque, mas não dá para botar todo mundo, porque como o Marcos Braz disse recentemente, o Flamengo precisa ganhar e não dá para ficar experimentando, testando jogadores em competições de um nível como o Brasileirão, Libertadores da América, a própria Copa do Brasil na fase decisiva. Então esse é o momento de testar essa molecada que está dando conta do recado. Mas no time principal, onde o Flamengo precisa de jogadores experimentados, um cara que foi fundamental na temporada de 2019 foi o Pablo Mari, tá de saída, já realizou os exames médicos lá no Arsenal da Inglaterra e deve ser sacramentada essa negociação nas próximas horas, talvez nos próximos dias. Vai render ao Flamengo uma boa grana. Ainda não está definido porque tem aquelas questões de desempenho. O Flamengo pagou 1.800.000 quando trouxe ele e vai arrecadar aí entre 4 milhões de euros e 10 milhões de euros. Um baita de um lucro, sem falar no retorno técnico que ele deu dentro de campo. Para substituir o Pablo Mari, quem está chegando é o Gustavo Henrique, que era o cara que ia disputar a posição com ele e começa a temporada como titular ao lado do Rodrigo Caio. Agora, para a composição de elenco, quem chega é o Léo Pereira, que foi um jogador que fez uma ótima temporada no Atlético Paranaense. O Flamengo já se acertou com o jogador, possivelmente ainda nessa segunda sai a definição sobre essa situação e agora é acertar com o Atlético Paranaense. O Flamengo deve pagar 6 milhões de euros, mais ou menos 28 milhões de reais pelo Léo Pereira. Pode ser que ele seja o titular, mas eu aposto em Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Para a gente fechar de Flamengo, o empresário do Pires da Mota está chegando hoje ao Brasil para tentar selar aí a negociação da venda do Pires para o América do México. O Flamengo também chegou a ter encaminhada a venda do Berrio para o Tijuana, mas o jogador não quis ir. Ele tem contrato até o final do ano. O Flamengo vai ter que segurar esse pepino. Um jogador que veio muito bem, né? No Atlético Nacional ele foi muito bem, mas no Flamengo, infelizmente, não rendeu. Agora, quem tá rendendo muito bem é o time do Fluminense. 100% de aproveitamento nessa Taça Guanabara. E nesse domingo, meteu-lhe uma goleada de 5-1 no Bangu. O Vasco estreou com um empate de 0-0. Meteram lá um ferrolho danado, seguraram o Vasco. O Fluminense passou o carro no Bangu e, novamente, a atuação fundamental da molecada. O que joga bola, o Miguelzinho,
moleque de 16 anos. Joga muita bola, foi fundamental, um dos melhores em campo. O Fluminense estreou aí também uma galera, o Egídio, o Henrique atuaram muito bem. O Egídio deu um cruzamento para o Lucas Claro marcar um dos gols dele, parecia bola colocada com a mão. O Fluminense está formando um time muito qualificado para a sua condição financeira. Tem sempre que lembrar que o Flu não tem muito dinheiro e montou sim um grupo muito bom. Já é melhor do que o grupo que disputou a temporada de 2019. E outro moleque que apareceu muito bem nessa vitória do Fluminense foi o jovem Gabriel Capixaba. No primeiro toque na bola dele como profissional, ele guardou para o Fluminense, fechou a goleada de 5-1, o Flu tá muito bem. E nessa quarta-feira, galera, tem mais um clássico, Fla-Flu, jogo que vai acontecer no Maracanã. Tô botando muita fé de que vai ser uma partida muito maneira, jogão de bola. O Fluminense deve ter os seus principais atletas à disposição, ainda não tem todo mundo, né? Tem muitos reforços que ainda não têm condições de jogo, outros atletas que ainda estão sofrendo com a parte física, mas eu aposto num bom jogo. E espero que do lado rubro-negro, Rodrigo Muniz e Bill sejam mantidos. Lucas Silva e Vitor Gabriel não tá funcionando. No Botafogo tivemos finalmente uma grata surpresa. Fogão estreou com seu time principal com vitória, 3-1 e novamente a base aparecendo. Esse é o caminho, gente. Tem que apostar na formação atlética, na garotada das categorias de base, e é assim que os clubes do Rio vão conseguir sair do buraco. O Flamengo já saiu tem tempo, reestruturando administrativamente o clube e ganhando muita grana com a venda desses talentos. Vasco, Botafogo, Fluminense tem que ir pelo mesmo caminho e tem que usar esses moleques. Não foi uma atuação brilhante do Botafogo, mas mostrou muito mais recurso do que o time sub-23 vinha mostrando. Gostei muito da estreia do Pedro Raul, marcou um gol, deu uma belíssima assistência para o Luiz Henrique, que é um dos mais promissores da base do Botafogo, e o bravíssimo Bruno Nazário também marcou, primeiro jogo dele, estreia dele pelo Botafogo, já começou marcando. No Atlético Paranaense, 1 ano e meio, ele não marcou nenhum gol, e no Bota já começou com o pé direito. Botafogo ainda é uma incógnita, não dá pra gente saber exatamente o que esperar do Botafogo, mas pelo menos começou vencendo. Tem que ser assim, para ganhar moral, ir se estruturando, ganhando corpo e fazer uma temporada melhor do que a que fez em 2019. Se o Honda vier, que tá parecendo que vem, gente, aí a coisa melhora de figura. Não é um grande craque, mas é um jogador muito melhor do que todos que passaram pelo Botafogo nos últimos anos. Historicamente, pelo menos sempre foi assim. Já jogou no Milan, é um cara rodado, titular da seleção japonesa, é um cara com toque de bola diferenciado, e ele falou numa entrevista recente que não quer ficar na zona de conforto, não vai jogar no Japão, quer novos desafios. A galera do Bota invadiu um post dele, colocando lá, vem pro Botafogo, 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 Botafogo. Isso sempre sensibiliza o atleta e ele deve dar uma resposta à diretoria até essa terça-feira. Tô achando que o Japa vai vir pro fogão. Pra gente fechar o giro de notícias de hoje, vamos falar do Vasco, que voltou a jogar muito mal. O Vasco precisa melhorar, é quem mais está me preocupando nesse início de temporada. A torcida tá sem paciência, já começou a hostilizar firmemente o Abel Braga, chamando ele de burro depois que ele substituiu o Thales Magno. Esse não é um bom caminho, começar o ano desse jeito é muito ruim e o time jogou muito mal. Felizmente, o Gabriel Peck, que é outro cria de base aqui do Rio de Janeiro, meteu uma bola com carinho e afeto para o Germancano fazer o gol da vitória já no apagar das luzes. O Vasco venceu o Boa Vista por 1-0. Bolão do Peck e cabeçada perfeita do Cano, mostrando que o investimento feito por ele valeu a pena. É um matador, como a gente sempre disse, está lá para isso e fez o gol dele. Se ele fizesse todo jogo, ou jogo sim, jogo não, tá muito bom. O Vasco precisava desse cara. Agora tem que melhorar no setor de criação. A organização ainda deixa muito a desejar. O Vasco deve avançar na negociação com o Guarim. Ele quer ficar, o Vasco está fazendo um esforço e acho que vai acontecer. Isso vai qualificar o meio de campo do Vasco. Pena que ele perdeu já boa parte do período de preparação para essa temporada de 2020. Outra novidade que deve rolar é a entrada do dinheiro. O Vasco precisa agilizar isso com o BMG para entrar o dinheiro para pagar os salários da rapaziada e dos funcionários.
Mais preocupado do que com os jogadores, eu fico com os funcionários que recebem R$1.500, R$2.000, R$3.000 por mês. O jogador, mal ou bem, recebe muita grana, consegue ali se segurar, mas a rapaziada do trabalho ali do dia a dia, que é quem mais rala, ganha muito pouco e não tem grana para esperar tanto tempo de atraso salarial. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Pede para que você deixe o like, é muito importante dar essa moral pra gente. Comenta aí no vídeo o que você tá achando, qual a sua opinião. E se você for novo por aqui, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva no canal do Penido, toca no sininho e ative todas as notificações para receber os avisos de novos vídeos. Até a próxima, galera!